Ele vivia preocupado com tudo, não era só com coisas grandes, era com tudo, com o que poderia dar errado amanhã, com decisões que ainda nem precisava tomar, com o que as pessoas pensavam, com coisas que já tinham passado, mas que ele não conseguia esquecer. A mente dele não descansava, nem quando estava em silêncio, nem quando estava sozinho, nem quando tudo parecia estar bem. Por fora, a vida até parecia normal, mas por dentro era como viver em alerta constante. Você já sentiu isso? Como se sua mente nunca desligasse, como se você estivesse sempre tentando prever o futuro, sempre tentando evitar erros, sempre tentando controlar tudo, e no fim só se sente mais cansado, mais travado, mais distante da vida. Ele acordava e já começava, antes mesmo de sair da cama. A mente já estava correndo. E se hoje dar errado? E se eu não conseguir? E se algo sair do controle? Era automático. Ele nem percebia mais, achava que era normal, achava que era responsabilidade, achava que estava se preparando, mas na verdade estava se destruindo em silêncio. A preocupação começou a dominar tudo. Coisas simples ficaram pesadas. Tomar uma decisão virou um problema. Começar algo novo virou um risco enorme. Até momentos bons viravam um motivo de tensão. Ele não conseguia relaxar, não conseguia aproveitar, não conseguia estar presente, porque a mente dele estava sempre no futuro, sempre no e se. E o mais perigoso é que ele acreditava nesses pensamentos, como se fossem reais, como se fossem verdade, mas não eram. Eram só possibilidades, cenários imaginados, histórias criadas. Mesmo assim, pareciam reais o suficiente para travar ele. Quantas oportunidades ele perdeu por pensar demais? Quantas decisões ele adiou por medo do que poderia acontecer? Quantas vezes ele ficou parado enquanto a vida passava, e tudo isso sem nem perceber? Até que um dia algo mudou. Não foi um grande evento, não foi algo externo, foi uma pergunta: por que eu estou vivendo assim? Ele parou pela primeira vez em muito tempo. Ele não correu, não tentou resolver, não tentou controlar. Ele só observou. Observou os pensamentos, observou os medos, observou o padrão e percebeu algo que nunca tinha visto antes. A preocupação não estava ajudando, estava aprisionando. Ele achava que estava se protegendo, mas na verdade estava sofrendo antes da hora. Ele estava tentando controlar o futuro com pensamentos, e isso é impossível. O futuro não responde à preocupação, não responde ao medo, não responde ao excesso de pensamento. O futuro responde à ação. E foi aí que algo começou a mudar. Ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de pensar mais, ele começou a agir mais, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem certeza. No começo foi estranho. A mente ainda gritava, ainda criava cenários, ainda tentava puxar ele de volta. Mas ele continuou. E então percebeu algo importante. Quando ele agia, a preocupação diminuía, porque ação traz clareza, pensamento excessivo traz confusão. Ele começou a mudar o foco. Antes, ele vivia no futuro. Agora, ele começou a viver no presente. Em vez de perguntar, e se dar errado, ele começou a perguntar: o que eu posso fazer agora? E isso mudou tudo, porque o agora é real. O futuro é imaginado. Ele começou a aceitar algo que evitou por muito tempo. Ele não tinha controle sobre tudo. E isso, ao invés de assustar, libertou, porque ele parou de carregar um peso que nunca foi dele. Aos poucos, ele começou
a respirar melhor, pensar melhor, viver melhor. Mas a jornada não foi perfeita. Houve dias difíceis, dias em que a mente voltou com força, dias em que tudo parecia igual. E nesses momentos, ele quase desistia. Mas foi aí que ele entendeu algo essencial. Evolução não é linha reta. Você não melhora todos os dias, mas pode continuar todos os dias. E isso é o que importa. Agora, ele não era mais dominado pelos pensamentos. Ele observava, questionava e decidia. Ele começou a notar padrões. Quando ficava cansado, pensava pior. Quando passava tempo demais no celular, se comparava mais. Quando se afastava do presente, a ansiedade voltava. Isso deu a ele algo poderoso: consciência, e consciência gera escolha. Ele começou a mudar o ambiente, reduziu distrações, se afastou de conteúdos negativos, buscou mais silêncio, mais presença. No começo foi desconfortável, mas depois virou clareza. E no silêncio, ele se encontrou. Percebeu que muitas preocupações nem eram dele. Eram expectativas externas, pressões invisíveis, comparações constantes. Então ele fez algo difícil. Parou de viver para agradar e começou a viver para ser verdadeiro. Outra mudança veio. Ele abandonou o perfeccionismo, porque percebeu que querer fazer tudo perfeito estava impedindo ele de fazer qualquer coisa. Então, ele mudou a regra. Feito é melhor que perfeito. E isso destravou sua vida. Agora ele agia, errava, aprendia, continuava, e cada ação aumentava sua confiança. Agora ele entendeu algo profundo. A preocupação não era sobre o futuro, era sobre insegurança. E insegurança se resolve com ação, não com mais pensamento. E assim, ele começou a reconstruir sua mente. Agora imagina duas versões dele. Uma presa na preocupação, parada, com medo. Outra em movimento, mesmo com medo, mas avançando. A diferença? Decisão. Agora pensa em você. Se você continuar como está, o que muda? Nada. Mas se você começar hoje, mesmo pequeno, tudo muda. Você não precisa parar de pensar. Você precisa parar de exagerar. Você não precisa eliminar o medo. Você precisa agir apesar dele. Respira e dá o próximo passo. Mesmo pequeno, porque é assim que tudo começa. Se esse vídeo falou com você, comenta. Eu vou parar de me preocupar com tudo. Salva isso. E volta aqui quando sua mente tentar te prender. Porque agora você sabe. Você não precisa de controle. Você precisa de ação. E sua nova vida começa quando você decide viver em vez de se preocupar.